o tema de hoje que nós vamos abordar com muito carinho, as cáries. As cáries dentárias são um problema universal que, apesar de poder ser evitado de forma até bem simples, acaba por atingir um número enorme de crianças. Segundo pesquisas recentes, só no Brasil, minha gente, estima-se que até 27% dos pequenos de 1 a 3 anos apresentam ao menos um dentinho com cárie. Para crianças maiores, esse número é ainda mais preocupante, sendo valores de 60% para crianças na faixa dos 5 anos e 70% na faixa dos 12 anos. Para se prevenir das cáries, basta entender como elas ocorrem. Primeiramente, podem aparecer em dentes de leite, portanto, requer atenção durante o nascimento dos dentinhos. Também podem aparecer pelo acúmulo de açúcar e, em especial, somado à má higienização bucal. Dentre as recomendações para cuidados das crianças estão a avaliação regular com o dentista, com frequência mínima de pelo menos 2 vezes por ano, realizando também o processo de limpeza. Porém, minha gente, para conversar melhor sobre esse assunto, eu e você vamos receber aqui na salinha do Saúde e Fé a doutora Juliana Frigo, odontopediatra. Doutora, bem-vinda, boa noite. Boa noite, prazer. Sinta-se abraçadíssima, também. Doutora, que maravilha, prazer estar aqui. Doutora, quer dizer então que a gente pensa assim que as crianças estão imunes das cáries, mas elas também podem sofrer e sofrem bastante, é isso? Bastante. Quem tem dente pode ter cárie. Então, quem tem dente pode ter cárie. A partir do momento que nasce o primeiro dentinho de leite do bebê, então 6 meses, 8 meses, ele já pode ter a doença cárie. E quer dizer que assim, nesse tempo que a gente está vivendo, infelizmente, de pandemia, ou seja, está aumentando o número, doutora? Aumenta porque a gente muda muito a rotina, inclusive a rotina alimentar e a rotina da frequência de escovação dos dentes, né? Então, quando a gente está em casa, a gente belisca mais. Exato, as crianças acabam beliscando mais, elas têm muito mais acesso à dispensa. A dispensa fica cheia. Fica cheia. A lei da compensação. Vamos conversar um pouquinho, doutora? Vamos. Por favor, sente-se, já tirou a máscara e fique à vontade. Aqui a gente se protege, a gente incentiva que você também se proteja. Temos aquela distância assim, e você sabe que você está vendo aqui com muito carinho. Gente querida, gente amada, gente linda, a doutora Juliana está aqui, já está acostumada com o programa, é sempre bem-vinda aqui na Rede Aparecida de Comunicação. Então, doutora, vamos ensinar para quem está em casa, então, hoje, o que é uma cárie, né? A cárie é a doença bucal que mais acomete, então, como a gente estava falando, adultos e crianças. E ela acontece por causa da perda mineral do dente. E quem causa essa perda mineral é as próprias bactérias que já moram na nossa boca. Então, a gente tem uma microbiota rica na nossa boca e elas que acabam, de acordo com o que a gente come, então a nossa alimentação ela influencia muito na progressão, né, e na doença. E aí elas liberam um ácido a partir dessa alimentação do que a gente come, né? Então, sendo que o principal alimento para as bactérias, para elas liberarem esse ácido, é o açúcar. Então, é uma infecção? É uma espécie de uma infecção? Ela é uma infecção, ela é uma doença. Então, por ela ser quem causa a cárie é uma bactéria, ela é uma infecção causada por uma bactéria. Nós temos uma película no nosso dente, é isso? Isso, essa película ela chama película adquirida ou, né, essa placa bacteriana que forma no nosso dente, e é isso que a gente precisa remover com a nossa escovação. Okay. Então é por isso que a escovação, a higiene. Então a cárie ela depende muito de 2 coisas: a alimentação e da nossa escovação. Entendi. Então, quando isso ocorre um desequilíbrio, por isso que a pandemia aumentou esse número de cárie, né? Porque a gente tem as 2 coisas muito prejudicadas nessa fase, pensando em criança também, né? Entendi. Os pais, às vezes, não conseguem controlar tanto a escovação, as crianças não estão na escola. Então, a escola, ela dita muito uma frequência, né? Tem horário para lanche, tem horário para refeição do almoço. Em casa, acaba sendo muito mais frequente a alimentação. E aí, muitas vezes, não vem acompanhada pela escovação, que a gente está em casa mesmo, então às vezes dá aquela relaxada para escovar o dente. Imagina os adultos fazendo, imagina as crianças, né? Que não tem ninguém cobrando. Que não tem ninguém cobrando, né? Então precisa da participação dos pais nesse momento, né? Então isso aí o esmalte do nosso dente ele acaba sendo afetado por esse ácido que as bactérias que moram na nossa boca produzem.
Doutora, a gente tem uma animaçãozinha, e a doutora falando assim que é um processo que invade, ultrapassa as barreiras do nosso dentista. Vamos colocar então uma animaçãozinha para você ver, e aí a doutora vai comentando, por favor, doutora. Então, solta a animaçãozinha. Ali começa o nosso processo de cárie, né? Então, você vê essa imagem escura, a gente tem o esmalte do dente, que é essa parte branca, e aí ele chega na dentina, que é a parte mais amarela do dente, e na polpa, que é a nossa parte onde tem inervação e vasos sanguíneos. Então, você vê que a cárie, ela tem essa progressão que começa superficialmente. Ela vai penetrando, doutora? Ela vai penetrando no nosso dente. Uau. Então, ela começa na superfície, né, que é a parte mais superficial do nosso dente, que é o esmalte. E quando a gente não tem esse acompanhamento, né, não vai ao dentista, ela tem uma progressão e vai invadindo os tecidos que estão mais para dentro do nosso dente. Ô, doutora, a gente está vendo assim por essa animaçãozinha que está muito bem ilustrada, ela vai invadindo as camadas do dente e ela pode chegar em estágios profundos, ou seja, isso é acúmulo de bactéria. Isso, é acúmulo de bactéria. Por isso que a cárie não é um buraco, né? Então, às vezes a gente fala, a gente não dá essa importância para a cárie, tô com um buraco no meu dente. Então, a cárie ela é um buraco causado por bactéria. Então, quando é doença, então como qualquer outra doença. Então, por isso que a gente precisa cuidar da doença cárie e entender a doença cárie como realmente algo que interfere na nossa saúde. Porque você imagina que uma bactéria na minha boca é uma bactéria interferindo no meu dente, e o meu dente tem o meu corpo inteiro, né? A gente tem coração, a gente tem... Isso que eu ia perguntar, doutor, o que acontece no caso desse desenho que a gente viu ali, o que acontece se essa bactéria que ela vai penetrando ali, ela encontrou uma porta, que é o dente, etc., ela vai na corrente sanguínea, ela vai entrar para o corpo inteiro. Ela pode se alojar, por exemplo, no coração? Pode se alojar no coração, na cabeça. Então, se às vezes a pessoa já tem uma doença, né, já tem uma predisposição cardíaca ou alguma alteração, essa bactéria pode sim acabar afetando outras estruturas, outros órgãos do nosso corpo. Então, isso é muito importante, assim, né? Então, a gente vê a cárie como um buraco. Então, às vezes, os pais mesmo não dão tanta importância, né? Tá com um buraquinho no dente. Mas esse buraquinho, ele tem um efeito gigante para o corpo. E esse buraquinho pode ser uma cratera, doutora, ou seja, a gente não sabe a profundidade disso. Exato. Muitas vezes é uma cratera, né? Que a gente vê aquela superfície, quando você começa a ver o dente, você fala, gente, já invadiu, aí precisa muitas vezes tratar canal, né? Então, existe outros tratamentos. Pode perder o dente. Pode perder o dente precocemente, né? Imagina uma criança perdendo o dente precoce, né? Agora, a senhora falou de uma coisa muito interessante, assim, que nós estamos nesse período onde a gente preconiza que as pessoas, por favor, fiquem mais em casa na medida do possível, etc., né? Salvo aquelas pessoas que precisam realmente sair, etc., mas sempre com muita proteção. Mas a doutora está falando uma coisa interessante, que às vezes os pais compensam as crianças que são agitadas, enfim, com doces, com celular, enfim. Então, talvez isso, o conceito pode ser bom, mas a prática pode ter consequências sérias, doutora. Exato, né? Então... a cárie, ela depende do açúcar para acontecer. As bactérias, elas precisam desse açúcar, e esse açúcar vem da nossa alimentação. Então, é muito importante, assim, estabelecer rotina até para o consumo do açúcar. Então, o açúcar todo mundo gosta, né? Isso faz parte, muitas vezes, da infância. A gente sempre orienta até os 2 anos a gente não ter esse consumo do açúcar, e depois a gente ter um consumo racional. Então, a criança ter um momento para comer o doce, né, fazer do doce uma sobremesa. Então, na minha casa, eu costumo fazer isso com meu filho, né? Ele come doce, né? Então, a gente procura... Miguelzinho. O Miguel, Então, a gente costuma... Um abraço para você, Miguel. O Miguel está acompanhando a gente também com muito carinho, né? A gente costuma dar em casa doce para ele sempre como sobremesa, porque é natural a gente escovar o dente depois do almoço, é natural escovar os dentes depois do jantar. Se eu der doce no meio do dia, isso muitas vezes não vem acompanhado da escovação. E aí, na pandemia, o prazer, muitas vezes, de estar trancado em casa é comer. Comer, né? Compensar com doce. E aí você acaba compensando com açúcar. Agora, doutora, assim, vamos trazer... Que idade tem Miguelzinho hoje? 7. 7 aninhos. Então, ele respeita... Ele já tem essa rotina de escovaçãozinha? Já tem a rotina de escovação. Então, ele sabe... Nas principais refeições, ele vai precisar, ele tem que escovar o dente, e isso não é
ele já entende por quê, né? Entendi. Então, isso é o mais importante. Quando a gente pensa, às vezes, numa criança pequena, às vezes tem crianças, né, pais com criança de 1 ano. Nossa, mas como que eu vou fazer isso? Como que o meu filho, ele chora para escovar o dente? Isso é normal. É que ele não tem muita escolha, o Miguelzinho, né? Assim, o pai, doutor Guilherme, dentista. A mãe, doutora Juliana, é dentista. Assim, ele não tem muita escolha, né? Graças a Deus ele tem esse suporte, graças a Deus, né? Então, isso tem que aprender desde sempre, né? Então, quando a gente consegue fazer com que a criança, desde o início, tenha essa rotina de escovação, isso fica natural. Então, a gente precisa estabelecer sempre uma rotina. Agora, doutora, assim, é interessante porque o Miguelzinho tem 7 anos e quem está em casa, de repente, tem a criança de 5 anos que já tem uma certa independência, já sabe, né? Depois a gente vai falar dos cremes dentais, enfim, já sabe escovar. Mas, assim, é importante que um adulto esteja perto, porque, de repente, Miguelzinho, vai lá escovar o dente. 2, 3 lavadas, 2, 3 rapadas, assim, passada por cima. Já escovei, mãe. E aí? Né? É importante que o adulto esteja do lado? É importante. A gente fala que até 8, 9 anos de idade ainda precisa da supervisão de um adulto para ter qualidade na escovação. Tem mais 2 anos. Tem mais tempo ainda. Porque nessa fase, por exemplo, que o Miguel tá, 6, 7 anos, né? Então, com 7, a criança começa a ter dentes permanentes na boca. Okay. Então, é uma fase também muito crítica, porque os pais vêm acompanhando a escovação, a criança fez 6, a criança fez 7, já tem uma certa autonomia para muitas coisas e às vezes os pais relaxam nessa hora. Então, a criança vem cárie 0 até 6 anos, na hora que tem permanente na boca, começa a ter cárie. Quando começa assim o processo? Porque o processo da troca, ele é universal e todo ser humano vai passar por isso, doutora. Todo ser humano vai passar, então a gente fala que é por volta dos 6, muitas vezes 5, 5,5, tem muita criança já trocando. Por que eu pergunto isso? Porque talvez muitas pessoas podem ter essa noção, eu não vou pegar muito no pé do meu filho para escovar o dente, porque logo vai perder o dentinho mesmo, vai voltar, vai cair esse dentinho, os dentes de leite, e vão surgir os oficiais. Mas é errado pensar assim. É errado, né? O dente nasceu ali com 6 meses, vai cair aos 6 anos, os primeiros, né? Então, o dente, ele exerce várias funções, né? A gente precisa de dente para mastigar, a gente precisa de dente para falar, o dente participa desse processo, assim, de desenvolvimento orofacial, na respiração. O dente de leite, ele guarda lugar para o dente permanente. Okay. Tem a questão da estética, né? Então, hoje, uma criança que tem os dentes da frente afetados por cárie, ela já tem vergonha também, né, de se comunicar com as crianças. Tem crianças que acabam nem conversando porque tem vergonha do sorriso. Então, assim, vai cair... Aquela cancelinha na frente, né? O dente vai cair, mas isso é saúde também, né? Exato, né? Então, a gente falou no corpo todo, né? Então, para escovar o dente, a gente precisa... Por favor, doutora. Então, não é só escovar... Tá boa essa prótese aí, esse protótipo aí, tá ótimo bom? Aqui para mostrar. Quer uma maior? Essa boca tá fácil de escovar, né? A gente não é só escovar os dentes da frente. Atenção, papai e mamãe, atenção, uma aula prática aí, de uma especialista, viu? Eu vou contar exatamente como eu falo para o Miguel e como eu falo para os pacientes no consultório, né? A gente precisa escovar 3 partes do dente. Então, é igual a gente quando vai tomar banho. Eu preciso escovar a minha barriga, preciso escovar a minha cabeça e as minhas costas. E o dente tem barriga, cabeça e costas. Então, a barriga do dente é toda essa parte da frente, desde os dentes do fundo até, né, do outro lado. A gente precisa escovar toda essa parte da frente, que é a barriga de todos os dentes. Como? De que maneira, doutora? Aí, para realizar esse movimento, existem 3 técnicas que a gente pode usar. Ou a gente pode fazer movimentos circulares. Então, desde os dentes do fundo, dentes da frente. Estou mostrando na tela lá. Até o outro lado. Então, eu falo que é a turma do fundão e a turma da frente, né? Igual a sala de aula, tem que escovar todo mundo. Ou a gente pode fazer o famoso trenzinho, né? Que é o para frente e para trás, que esse a maioria, né, das crianças fazem. Ou da gengiva para a ponta do dente. Gengiva é esse tecido rosa, né? Da gengiva para a ponta do dente. Qual que é o melhor? O melhor é o que eu faço melhor. Então, o que eu tenho mais facilidade, eu vou fazer melhor no meu dente, né? Então, às vezes, tem pais que preferem fazer trenzinho, tem pais que preferem fazer bolinha. Eu falo, fique bom no que você é bom, né? Então, desenvolva aquilo que você é bom. Se eu for lá e falar pra você, não, faça assim, aí você já, poxa, mas pra mim assim é tão mais fácil. Aí você vai criar, às vezes, dificuldade no aquilo que a pessoa pode desenvolver melhor. Pode não fazendo porque... Porque achou difícil, né? Então, a cabeça do dente é essa parte que a gente mastiga.
em cima do dente. E as costas do dente é toda essa parte de trás que fica aqui junto com a língua. Tá, aí esse movimento aí também. Eu escovei os dentes de baixo. Ok. Por dentro, eu gosto desse movimento mais de varrer como a se fosse sujeira. varrendo, limpando. Isso, de sai sujeira, né? Então esse movimento é mais fácil para fazer atrás. E em cima, a gente vai realizar os mesmos movimentos. Toda a barriga do dente, então todo esse movimento, toda a cabeça do dente e todas as costas do dente. Então toda essa parte atrás. Aí atrás eu sempre acho esse movimento de vassoura, assim, né? Mais fácil. Então, e a língua, doutora? E a língua? A língua também, a gente precisa fazer a limpeza da língua, que aqui também fica muito acúmulo de bactérias, sujeira. Um dos grandes causadores de mau hálito vem da língua, que forma aquela saburra em cima da língua. Então a gente precisa fazer a higiene da língua e fio dental. Então o fio dental, ele limpa braço do dente. O fio dental antes ou depois da escovação? O ideal seria a gente fazer antes da escovação, escova e aí termina com a escovação da língua. Às vezes a gente já está acostumado depois, né? Mas se você vai iniciar hoje, começa com o fio dental, escova e aí depois você... Também não pode forçar muito o fio dental para não ferir a gengiva. A gengiva, Então a gente precisa sempre com cuidado, lógico, para não machucar a gengiva. Tudo isso, às vezes, quem tem filho pequeno vai pensar, impossível, como que eu vou fazer isso? Mas é dia a dia. Então o que eu gosto de falar até para os pais no consultório é que você não sobe até o degrau, você não sobe até o 20º andar sem você passar pelo primeiro, segundo e terceiro para você chegar no 20º. Na escovação é a mesma coisa, você não vai ter aquela criança que abre esse bocão e deixa você fazer tudo se você não subir o primeiro, a escada, a segunda, a terceira. E aí você vai construindo uma criança tipo o Miguel hoje, que se eu falar, filho, abre aí a boca, ele vai escovar. Legal. No bloco passado, né, eu terminei dizendo assim, que critério que a gente pode ter assim, na escolha do creme dental? A criança pode engolir porque é docinho, tem creme dental que é docinho, pode usar um enxaguante bucal, como é que é? Fica essa relação do creme dental, da pasta dental com a escovação? O creme dental ele é importantíssimo para prevenir a cárie, que a gente está falando tanto agora, né? Porque o creme dental ele precisa ter flúor. Então, desde que nasce o primeiro dente de leite, a gente precisa usar pasta de dente fluoretada. Isso já são... Por que o flúor é importante? O flúor, ele ajuda nesse processo de desmineralização do dente causada pelo ácido das bactérias. Então, o ácido, ele deixa o pH da nossa boca baixo. Então, ele precisa alcançar um pH, falando mais especificamente da cárie, 5,5 para que a cárie aconteça. Quando a gente tem flúor na boca, ele precisa abaixar ainda mais esse pH para que ocorra. Então, o flúor, ele acaba protegendo o nosso dente. Só que o flúor, a pasta de dente é remédio. Então, a pasta fluoretada, ela é remédio. A criança precisa usar flúor, só que a pasta de dente é remédio. Então, isso significa que, como qualquer outro remédio, os pais precisam ter cuidados. Então, assim como a gente não deixa um remédio ao alcance da criança, assim como é os pais que administram, né, as gotinhas que a criança vai tomar, esse cuidado tem que ser feito com a pasta de dente também. Ou seja, ela não pode engolir. Ela não pode engolir. Na verdade, a gente tem uma quantidade de pasta específica para cada idade. Então, crianças que não sabem cuspir, a gente suja a ponta da escova, que é um grãozinho de arroz. A crianças que já sabem cuspir, um grãozinho de arroz. Sujar é colocar só um pouquinho, tá, gente? Não é sujar, é colocar um pouquinho. Sujar a pontinha ali com a pasta. Aquelas propagandas que a gente vê de ondas de pasta de dente, isso é só pra gente gastar a pasta, né? Então, a gente não pode usar isso em criança. E sempre estimular a cuspir. Então, o que eu oriento sempre em casa e no consultório? Os pais que colocam a pasta de dente na escova, sempre a supervisão de um adulto, nunca deixar a pasta de dente no alcance, porque a gente sabe que a pasta é gostosa, né? E sempre estimular a criança a cuspir a pasta. Ai, meu filho é pequeno, ele não sabe. Mas mostra, a criança ela aprende muito por modelagem. Pode ter no estômago depois, né, doutora? Então a gente tá escovando, filho, cospe igual a mamãe, cospe a pasta. Eles aprendem muito tentando imitar os pais. Mas precisa usar flúor. Se a gente usar a pasta com flúor, encarando aquele tubo bonitinho, né, de personagem gostoso como um remédio, a gente tem os benefícios anti-cárie e a criança também tem o benefício de não ter nenhuma complicação com o flúor. Vamos, diretora, eu fiquei sabendo que tem perguntas assim, as pessoas mandaram perguntas por videozinho, é verdade assim? A Mariana, qual é a sua pergunta aqui para a doutora Juliana, Mariana? Pode fazer. Olá, meu nome é Mariana, sou de Apucarana, no Paraná. Minha dúvida é, quando que a gente deve começar a escovação nos nenéns?
E se tem alguma dica pra gente escovar a língua, acredito que seja uma parte importante também da escovação, e mesmo com aquela escova de dedal, não é uma área fácil pra gente fazer a escovação. Se tem alguma dica, alguma técnica diferente. E aí, doutora Mariana? Muito legal essa pergunta, Mariana. A gente deve iniciar a escovação do dente do bebê assim que nasce o primeiro dente de leite. Então isso varia, né? Tem crianças que podem nascer o primeiro dente com 3 meses, 4, o mais comum é entre 6 e 8 meses. Tem dentinho na boca, a gente já deve iniciar a escovação. E aí essa escovação tem que ser feita com escova. Muitas vezes os pais têm as dedeiras em casa, mas isso é massageador. A gente vai usar esse massageador quando a criança ainda não tem dente, nesse processo de nascimento que irrita. Na questão da língua, para a gente começar a estimular a criança e ser mais fácil, no início, né, então a criança começou a ter dentinho, eu sempre oriento, vai estimulando, então vai escovando a pontinha da língua, vai acostumando a criança com essa sensação de ter a escova na boca, pede para a criança botar a linguona para fora, você também coloca a sua, e a gente vai desensibilizando a criança para essa nova escovação da língua. Então, dificilmente, né, é o que eu falo, a gente não vai chegar no 20º andar sem a gente subir as primeiras fases para chegar lá, né, em cima. Então, a gente precisa estimulando a criança. Mas ela não deixa. Calma, vai com a escova um pouquinho, vai depois outro dia. Você vai ver que daqui a pouco a criança põe o linguão para fora e fica super fácil de escovar. Então, é um pouquinho de cada vez. Okay. Esse é o mais importante de tudo, assim, que a gente precisa lembrar. Legal, viu, Mariana, como foi bem fazer pergunta. Diretora, também estão chegando pergunta pelo WhatsApp? Vamos colocar também o WhatsApp, porque aí você tem vez, você tem voz. Doutora, a Valéria Mota, de Curitiba, no Paraná. Obrigado, Valéria, que Deus te abençoe. Bem-vinda aqui no programa, viu? Oi, Frei, tenho uma dúvida. Tenho 2 filhos pequenos e por conta da pandemia perdi a mão nos hábitos alimentares aqui em casa. Isso pode ser prejudicial para a saúde bucal deles? Pergunta a Valéria, doutora. Valéria, pode. E muito, né? Porque a cárie a gente falou que depende de 2 coisas: alimentação e escovação. Então, essa questão de pandemia, de perder a mão, esse foi um grande boom, né, de ter aumentado a cárie, a doença cárie. Então, a gente precisa retornar aos velhos hábitos, retornar à rotina. Então, tentar fazer como funcionava na época de escola, né, estabelecer horário de lanche, horário de refeição, porque a cárie, ela depende muito da dieta. E não só do que a gente come, mas a frequência com que a gente come. Então, se eu passar a tarde inteira comendo bolacha, a tarde inteira comendo chocolate, a tarde inteira comendo qualquer alimento com açúcar, a gente está toda hora liberando esse ácido, as bactérias que moram na nossa boca, estão toda hora liberando esse ácido em cima do nosso dente. E aí a gente aumenta muito a chance de ter cárie. Então, se a gente fez a refeição, comeu chocolate e escovou o dente, pronto, a gente não permite com que as bactérias atuem na nossa boca. Bactéria a gente vai ter na boca. Okay. Então, todo mundo tem bactéria, a gente só não pode deixar comida para ela. A saliva nossa é lotada de bactérias. Sim, a gente tem uma microbiota, né, natural na nossa boca, isso é importante. Né? E elas vivem em equilíbrio, a gente não pode causar esse desequilíbrio entre elas. Okay. Então eu falo no consultório, né? Tem a bactéria rosa, a bactéria verde, a bactéria amarela, e tem a bactéria vermelha, okay, que é a bactéria que é responsável por essa desmineralização do nosso dente. Okay. Eu tenho que deixar todas as bolinhas iguais. Se eu começo a ter um aumento de bactéria vermelha, eu aumento a minha chance de ter cárie. Os adultos reclamam, doutora, assim, tem muitos adultos que reclamam essa questão da sensibilidade. Assim, meu Deus do céu, se colocar algo frio, tomar alguma coisa gelada, enfim. A criança também sofre com isso, doutora? O que é isso? A criança também sofre, né? Isso também tem muita relação, de novo, com a alimentação. Então, alimentos ácidos, eles podem causar também sensibilidade no dente, porque tudo na nossa boca é uma dinâmica, né? Então, alimentação ácida, quem toma muito refrigerante, quem toma muito suco de laranja, suco de limão, suco de caixinha, a gente acaba provocando uma descamação do nosso dente, vamos falar assim, né? Okay. Então, o esmalte do nosso dente, ele vai perdendo camadinhas. E aí a gente começa a ter sensibilidade, porque a gente vai chegando na parte mais interna do nosso dente. Então, a gente tem a nossa dente visto por dentro, né? Essa parte branquinha aqui é o esmalte do dente. Essa parte amarelinha é a dentina e a polpa, que é onde está a inervação, os vasos sanguíneos. Então, quando a gente começa a perder camadinhas do esmalte, okay, a gente vai chegando mais perto da dentina, entendi, que é mais perto da
polpa. Aí que vem a E sensibilidade. aí a sensibilidade. Então, cuidar da alimentação, a força com que a gente usa para escovar os nossos dentes, também isso é muito importante. Agora, doutora Juliana, assim, ainda nesse exemplo que a doutora trouxe aí, aquela questão assim, a pessoa, ela fez uma refeição, almoço, janta, café da manhã, enfim, ela tem que esperar um pouquinho para escovar os dentes ou ela pode escovar logo em seguida? Se ela comeu coisas ácidas, ela deveria esperar 30 minutos. Pelo menos 30 minutos. Então, se tomou um suco de laranja de manhã e foi trabalhar. Por conta disso? Por conta disso. Você imagina que a minha boca agora, meu pH da minha boca está lá abaixo e eu faço o quê? Depois esfrego uma escova aqui. Então, eu estou fazendo uma esfoliação no dente, né? Exato. E aí a minha chance de ter essa descamação do esmalte é maior. É lógico, eu fiz isso hoje. É uma coisa. Mas se isso é diário, se isso é rotina, então se a gente vê que todas as doenças na boca é muita questão de rotina, né? Então, se eu tenho uma rotina que todo dia da manhã eu tomo água com limão e escovo meu dente, então você vai vendo que isso vai ser, lógico, muito mais prejudicial. Ah, não, eu faço às vezes, eu fiz hoje. Então, isso é igual a doença cárie, né? Ou seja, então essa regra vale para quando você toma alguma coisa que é mais ácido. Que é mais ácido. E hoje a alimentação é muito mais fácil, né? A gente tem muita coisa industrializada, então para facilitar o nosso mundo de hoje, só que a gente tem também esse prejuízo que essa alimentação fácil acaba causando. Entendi. Mais pergunta, diretora? Mais WhatsApp aqui para nós, por favor? Mais perguntas assim com muito carinho. Nós estamos hoje falando aí sobre o processo aí de escovação, o processo de cuidado com os dentinhos das crianças. Muitas mães, doutora, eu fiz essa pergunta assim, eu lembrei, estão começando a sair os dentes, a partir de que fase? 6 meses, 6 meses. 6 e 8. Como é que é o cuidadozinho ali? Porque a criança vai chorar, vai rasgar a gengiva, uma maneira fácil de falar. E aí, o cuidado? Falando de sintomas de erupção, geralmente a gente tem uns sintomas clássicos quando está nascendo o dente, né? Que é irritação, falta de apetite, põe muita a mãozinha na boca, aumento da salivação. Então, às vezes, a criança começa a dormir mal, ela pode ter uma diarreia, né? Por essa contaminação cruzada, né? Então, a gente começa a colocar tudo na boca, então isso a gente pode ter um aumento, né? Uma diarreia, uma febrícula, né? Então, uma febre até 37, isso pode acontecer. Então, isso é comum, mas varia muito. Às vezes, tem pais que sofrem muito e tem pais que falam, nossa, foi super tranquilo, porque depende muito de cada criança. Mas é de se esperar que esses sintomas, eles acontecem. Doutora, a criança, tudo que ela tá lá, tá engatinhando, tá isso, aquilo, tudo ela coloca na boca. E aí? Tem a fase oral, né? Então tem essa questão de tátil, né? De descobrir as coisas eu coloco na boca. E tem essa questão do dente nascendo também, que ajuda a coçar. Então isso é normal dessa fase. Então, junto com o nascimento do dente, a gente tem essa descoberta ali por volta de 6 meses, a criança fica mais no chão, né? E a mamãe tem que fazer a massagenzinha com um dedalzinho, como é que é? Pode fazer. Se a criança está tendo desconforto, os pais podem usar massageadores, mordedores. Então, existem inúmeros mordedores hoje no mercado, uns que tem um gelzinho que você coloca na geladeira. Tudo que é geladinho ajuda. Então, você vai dar uma fruta, você vai dar uma maçã para a criança, põe um pouco na geladeira, para ela ter essa sensação, né, de um geladinho. Você pode dar alimentos mais fibrosos, então dá a maçã. Se a criança já tem mais dentinho, né, cenoura, palitinhos de cenoura. Se a criança mama no peito, isso é até legal. A gente pode fazer o peitolé, né, que é o famoso sacolé, só que de leite materno. Então a mãe faz a ordenha do leite, põe numa forminha de sorvete que você encontra facilmente, põe no freezer legal. E você pode oferecer isso para a criança. Ai, que legal. E aí ajuda, né? Mas sem colocar açúcar. Sim, é só o peito, é só o leite. É só o leite da mamãe, Doutora, mais perguntas chegando, é Rosana Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Rosana, que Deus te abençoe. Aqui pelo nosso WhatsApp. Boa noite a todos. Os meus filhos não gostam de escovar os dentes. O que faz com que as escovas fiquem sem uso por um período longo? Gostaria de saber qual a validade de uma escova nessas condições. Posso mantê-las por mais tempo por conta da falta de uso? Quais são os sinais de que está na hora de trocar? Doutora, aproveitando essa pergunta aqui da Rosana, os meus filhos não gostam. Talvez é porque também os pais não gostam? Pode ser? Esse não gosta, Rosana, isso é normal, né? Dificilmente uma criança no início vai gostar. Eu vou insistir de novo nesse negócio de hábito, a gente precisa estabelecer essa rotina. Escova junto com ele?
escova junto com ele, vai na farmácia, deixa a criança escolher o kit de escovação, tem personagens, tem cores, então estimula a criança, escove junto, mostre, dependendo, né, não sei a idade das crianças, mas mostre vídeos na internet do que é cárie. Isso é muito legal, porque a criança às vezes se fala, você vai ter um buraco no dente. Então a criança não tem essa noção do que é cárie. Então, a partir do momento que você mostra, então isso acaba ajudando. E as escovas de dente, elas precisam ser trocadas. Como infantil, é difícil falar 3 meses, né? Muitas vezes não vai durar, dependendo, lógico, também da idade da criança. Mas a gente vai ver quando a gente precisa trocar a escova, quando as cerdas já estão desalinhadas. Então, às vezes, a gente tem aquelas cerdas, né, com a cabeça toda aberta. Então, isso é um sinal de que uma vassoura assim não varre a casa. Okay. Imagina uma escova assim, ela não vai varrer a nossa boca, ela não vai tirar a sujeira da nossa boca. Então, esse é um sinal de que a gente precisa trocar. E quando as cerdas da escova elas começam a ficar escuras, né? Muitas vezes as cerdas ficam pretas e depois de qualquer infecção também é importante, isso para adultos e crianças. Ficou gripado, pegou agora Covid, passou essa fase, joga a sua escova fora e pegue outra. E isso que eu ia perguntar, a conservação da escova, porque geralmente assim, ou tem no espelhinho do banheiro, coloca, ou tem uma caixinha, etc. Como é que é o processo de conservação da escova? O ideal é as cerdas da escova, elas precisam estar sempre bem limpas, né, e bem secas, porque esse ambiente aqui é muito favorável para a proliferação de micro-organismos, né? Então o ideal é bater a escova na pia, deixar ela seca, e evitar deixar na pia, que é onde a maioria das pessoas colocam. Você pode botar no armário da pia. E aquelas tampinhas que fecham, né, esses protetores de cerdas, eles são melhores para usar em necessaire de viagem, porque você às vezes tem outros produtos ali. E em casa, você imagina que esse aqui já é um ambiente úmido e você vai lá e abafa ainda. Então você tem um ambiente propício para as bactérias. Então a preservação de uma escova também é muito importante. Lógico que também é individual, né? Você tem que ter um para cada filho, um para cada membro dentro da casa. A gente está falando hoje sobre os cuidados, enfim, que a gente tem que ter nas cáries. E quando, de repente, assim, a coisa está tão difícil, foi tanto descuido coletivo na casa, que, de repente, a criança tem que visitar um dentista e vai começar a ouvir aquele barulhinho, doutora. Esse eu acho que é o grande pavor de todo mundo do dentista, é o barulhinho, né? Então, quando a gente já tem o processo de cárie, aí muitas vezes o tratamento vai precisar, lógico, de um motorzinho, de um acompanhamento. E aí, na parte infantil, o odontopediatra ele faz todo o condicionamento para que a criança passe por esse momento mais tranquila, né? Então, o ideal é sempre prevenir. Então, levar a criança, isso é muito legal também a gente falar, legal. Levar a criança ao odontopediatra assim que nasce o primeiro dente de leite. A primeira consulta não é para a criança, a primeira consulta é para os pais. Quando os pais estão bem orientados e bem informados sobre como cuidar da saúde da criança, quando os pais já sabem que vai ser difícil, nem todo dia vai ser uma batalha diferente, mas que lá na frente vai ter um resultado positivo, aí também eles conseguem se manter motivados, né? Entendi. Mas muitas vezes, infelizmente ainda, a gente recebe a criança já com a cárie. Estágio avançado da cárie, né? Ô, diretora, eu gostei da pergunta da Mariana do Paraná. Tem mais outras perguntinhas pelo vídeo, diretora? Então, a Letícia, qual é a sua pergunta, minha querida? Olá, meu nome é Letícia, sou de Lorena, São Paulo. E a minha dúvida de hoje é sobre escovação. Quais os movimentos corretos que devemos fazer com a escova na hora de escovar os dentes? Movimentos. Recapitulando, doutora? Recapitulando. A gente falou já sobre isso, né, Letícia? Então, mas é sempre bom a gente reforçar. Posso mostrar aqui de novo, né? Então, a gente precisa escovar sempre as 3 partes do dente. Então, a barriga do dente, a cabeça e as costas. Os movimentos, a gente tem 3, né? Então, você pode fazer ou movimentos circulares, Letícia, ou movimento do trenzinho, ou a varredura, que é da gengiva para a ponta do dente. Então, circular, trenzinho, ou da gengiva para a ponta do dente. Qual que o Miguel mais gosta? O Miguel gosta mais de trenzinho. Eu gosto mais, quando eu vou escovar o dente dele, da gengiva para a ponta do dente. O que não pode, doutora, é fazer pressão, porque pode retrair a gengiva, não é isso? Isso, a gente não pode fazer aquela escovação com muita força. Vai expondo a raiz do dente, Que a gente pode expor a raiz do dente e a gente fala da sensibilidade, que é o que causa grandes causas de sensibilidade. Por isso que as cerdas da escova precisam ser macias. É isso que eu ia perguntar, ou seja, tem escovas que têm as cerdas duras? Não.
Não, Prefira... cabeça pequena e cerdas macias. Quanto mais macia a escova, menos atrito, né? Menos esse esfregar no dente a gente vai causar. Legal. E já policiar as crianças, ensinar desde pequeno, porque um adulto escova o dente forte porque provavelmente ele era uma criança que escovava forte. Ou de repente também. assim, eu não vou gastar 2 minutos, 3 minutos aqui, eu vou rapidinho assim. A pressa é sempre inimiga, Não, né? não Quando é. a gente tá com pressa, a gente põe força. Agora, doutora, assim, eu não escovei os dentes, uma perguntinha assim clássica, eu não escovei os dentes, mas eu tenho na minha bolsinha, eu tenho aquela goma de mascar, substitui? Não substitui, mas, né, tem sempre o mais, né? Você saiu, você foi almoçar em algum local, você não estava com a sua escova, a goma de mascar, né, sem açúcar, né, que existe até, a gente consegue comprar sem açúcar, ela é melhor porque ela estimula a produção da saliva. Ok. A saliva, ela é uma proteção natural da nossa boca. Então, você pensa que a saliva é uma mangueira, né, um jato de água jogando toda hora em cima do seu dente. Então, é lógico que isso ajuda a remover a sujeira. Ok. Mas se você tem um prato sujo de macarrão, não adianta só você abrir a torneira e esse prato não vai sair limpo, né? Você vai tirar o grosso Você dali. tem que ajudar, né? Você precisa passar uma esponja, então que é a escova. Mas naquele momento que você não tinha, só que de maneira nenhuma substitui, e isso não é para a criança usar. Então vou dar um chiclete, que é mais fácil, né? Uma goma de mascar para a criança não precisar escovar o dente. Então não. É recomendável para a criança algum enxaguante bucal também? Enxaguante, ele é coadjuvante, então você não precisa usar. A não ser que tenha alguma indicação pelo dentista, né? Se fez uma cirurgia, você está de aparelho, existem algumas indicações. Para crianças que já sabem cuspir, estão acima de 6 anos, né? Então a gente até poderia usar, mas você tem que investir numa escova, numa pasta com flúor e no fio dental. Ok. Então Doutora, isso é importante. é recomendado também, ou seja, quando que é recomendado? Muitas crianças, a gente vê aqueles aparelhinhos ortodônticos. Quando que é recomendável aquilo? Isso é sempre bom fazer o acompanhamento quando começa a troca da dentição. Tá. Então a criança está ali com 5,5, 6, né, 6 anos de idade, começou a troca. É sempre interessante passar no odontopediatra e no ortodontista, que é a especialidade dentro da odontologia que cuida de aparelho, para ver como que está essa questão de espaço. E aí muitas vezes vai precisar realmente intervir com o aparelho. Então o meu filho de 7 anos, ele vai colocar aparelho semana que vem, porque ele está na fase de troca da dentição e a gente já vê que não cabe todos os dentes na boca, a gente começa a faltar espaço. Então a gente precisa desse acompanhamento e a melhor idade é quando a gente já vê que precisa. E quando, doutora, quando tá, assim, a fada do dente começa a aparecer, o dente está molinho lá, então a criança brinca com o dentinho, enfim, posso tirar, pode não tirar, pode colocar uma linha e o pai arrancar, como é que é? Essa fase eu acho muito linda, porque mostra muito o crescimento da criança, né? Eles deixam de ter aquele sorrisinho de criança, né? E vão começar a ter um sorriso mais de adulto. Então tem uma fase de transição. Como diz o Miguel, pré-adolescente. De pré-adolescente. Então você muda muito. E cada hora é um sorriso, porque cai uma janelinha, daí nasce, daí tá outra. Ok. Então essa fase é muito linda. Eu gosto sempre de deixar naturalmente isso acontecer. Então o dentinho ficou mole, vai estimular, come maçã, come coisas duras para estimular esse dente. Tá. A gente usar linha, fio dental, às vezes a gente pode machucar, então você tem que estar muito consciente do que você está fazendo. Eu gosto mais quando a coisa é mais natural. Tem crianças que adoram, tem crianças que não, tem pais que têm aflição, tem pais que super gostam de mexer. Então é aquele processo bem da família, assim. E às vezes a gente vai interferir no consultório quando a gente percebe que precisa de uma ajuda profissional. Entendi. Se de repente cai de noite, assim, tá dormindo, cai de noite, engole, paciência. O primeiro do Miguel foi lindo, ele tava molinho, eu fui escovar o dente dele, caiu o dente, assim. Então tem melhor maneira de perder um dente super natural? Então você vai cair o dentinho assim na mão. Então essa eu acho que a melhor maneira é quando... E é claro, a mamãe e o papai fazem coleção, né? Faz. Tem pergunta aí, diretora? Tem feliz. Pergunta o WhatsApp, né? A Renata, pode perguntar, Renata, fique à vontade. Olá, eu gostaria de saber a respeito de dente. A criança que já nasce com dente. A minha filha nasceu com 2 dentes. Um caiu no dia que ela nasceu mesmo e o outro levou uns 5 dias para cair. Quando ela fez 10 anos, nós fizemos uma radiografia porque o dentinho não nascia. E a dentista viu que não tinha raiz. Apresentou, inclusive, uma situação de um possível
implante. Eu gostaria de saber por que isso acontece, da criança nascer com dente, e no caso específico dela, por que dela não tem o dente permanente para descer. É uma dúvida que a gente fica bastante tempo em relação a isso. Muito obrigada. Eu gostei do barulhinho do cachorrinho junto com ela. Né? Olha, que criança que já nasce com dente. Isso, já nasce, né? Então isso não é comum, né? Então a Renata aconteceu, mas isso é uma coisa que acontece, a gente não vê com tanta frequência. Isso chama dente neonatal. Então tem crianças que quando nascem, tem criança que pode nascer já no parto com dente, que é o dente neonatal, ou o dente nascer no primeiro mês de vida, que daí chama dente natal. Então, por que não nasceu o outro dente, né? Geralmente o dente neonatal ou dente natal já é o dente de leite da criança. Então, por isso que ela nasceu e perdeu, ela já perdeu o dente de leite, que queria nascer lá com 6, 8 meses de idade. Então, por isso que vai precisar fazer o implante, fazer esse acompanhamento. Não nasceu porque já era o dente de série normal. Em poucos casos, às vezes é um dente extra. Então, é um dente que nasceu e ainda tem um dentinho de leite lá. Isso varia. Por que acontece, né? Às vezes o dente está se formando muito superficialmente na gengiva. E aí esses dentes eles não têm uma inserção muito grande de raiz. E aí o dente tem mais mobilidade, por isso que ele cai mais facilmente. Ô, doutora Juliana, e nesse sentido, assim, até mesmo para ajudar as mamães de primeira viagem, enfim, aí a mamãe está amamentando, está nascendo o dentinho, mas está amamentando aí, e fica de repente aquela preocupação, meu Deus do céu, no processo vai morder, e aí? Acontece. O Miguel mamou até 2 anos, então ele já tinha todos os dentes na boca. Muitas vezes a criança vai morder, né? Okay. E a gente precisa conversar com a criança que mamar da mamãe não pode morder. Okay. Mas isso, em algum momento, a criança vai experimentar e vai morder o peito. Mas de maneira alguma é pra gente parar com o aleitamento, porque tem dente nascendo. Então tem um processo de ensinar a criança. Ensinar a criança, né? Então, em algum momento ela vai experimentar, né? Ela vai morder. O Miguel já chegou a morder meu peito na época, né? Então a gente precisa conversar, às vezes ser mais firme com a criança e mostrar que se ela morder, não vai ter o peito, né? Que se não machuca, a mamãe não consegue dar. Aí começa a aprofundar os diálogos entre mãe e filho. É coisa linda, né? Tem mais pergunta, diretora? A Patrícia, agora é a tua vez. Pode perguntar, Patrícia. Boa noite. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer uma pergunta. É a respeito do uso da chupeta e do hábito de chupar o dedinho, que algumas crianças adquirem e muitas vezes os próprios pais apresentam, né, os familiares apresentam a chupeta à criança como uma alternativa à distração ou para distrair a fome passageira. Então, assim, a minha pergunta é saber se realmente isso representa algum risco para o desenvolvimento da parte odontológica dessa criança, tanto o uso da chupeta como o hábito de chupar o dedinho, né? Gostaria de saber, de fato, quais são os riscos que esses 2 hábitos podem trazer à saúde oral da criança. Muito bem. A Patrícia me salvou, porque eu tinha essa pergunta na mente, eu tenho que perguntar sobre a chupeta, e acabei esquecendo, né? A gente se envolve aqui, a Patrícia me fez lembrar. E aí, doutora? Afeta. Chupeta e dedo, né? Eles vão afetar não só a parte óssea, não só a parte dentária, mas a parte óssea, a parte respiratória da criança. Então, o ideal é sempre não oferecer chupeta, não ter chupeta no enxoval, nem comprar a chupeta. E acalmar a criança de outras maneiras. Então, a gente pode fazer um banho de ofurô, a gente pode fazer aquela massagem Chantala para quando a criança estiver estressada ou chorando, para aliviar. Muitas vezes a chupeta, ela é um alívio para os pais, que a gente acaba colocando isso na criança. Então a gente condiciona a criança a chorar, põe a chupeta, chorar, põe a chupeta. E a gente vai criando esse vício nela. E aí mais para frente a gente tem um desenvolvimento ósseo que acaba prejudicando, e consequentemente dentário. A gente tem um respirador bucal, criança que respira pelo nariz. Então a gente começa a afetar todo o desenvolvimento facial da criança, envolvendo fono, envolvendo dentista, envolvendo médico, né, por causa de otorrino. Então o ideal nunca vai afetar.
isso vai afetar de alguma maneira. Então, nunca oferecer a chupeta para uma criança. Viu, papai? Nada de oferecer chupeta por causa do time, né? Do personalizar a chupeta. Então, cuidado, viu? Gente, o assunto está muito bom. Dia de São José hoje, maravilhoso. Tivemos o prazer de conversar com a mãe do Miguel, né? Adoro esse adjetivo. A doutora Juliana Frigo, odontopediatra. Gente, segue no Instagram, que é @mamaodonto. Vai lá porque tem a história do porquê mama odonto. Eu já li, gostei demais, viu? O site é mamaodonto.com.br e o contato é 0 operadora 11 3171 2167 ou 11 97575 8213. Tudo isso está na tela para você copiar.